Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal A Fórmula do TCC. Eu sou o professor Tony Rocha e nesse vídeo você vai aprender o que é uma pergunta-problema ou problematização do TCC e como fazê-la. Antes de mais nada, quero pedir aí a sua contribuição no canal. Deixa seu like, é super importante para o YouTube o seu like. Compartilhe com seus colegas para que eles também venham até aqui aprender a fazer uma pergunta-problema. E claro, se inscreva aqui no nosso canal se ainda não for inscrito, para continuar aqui obtendo dicas e orientações para o seu TCC. Agora, se você chegou até aqui e não quer mais perder tempo, quer fazer o seu TCC em poucos dias com a minha orientação, você pode estar conhecendo aí o nosso método, a fórmula do TCC, vagas limitadas. Aqui está, apenas para você que quer fazer o TCC em poucos dias. Vá até a nossa página, verifique se é para você. Se for para você, faça a sua inscrição e venha junto comigo fazer o seu TCC em poucos dias, tá bom? Vamos lá, vamos aqui então falar um pouco sobre a problematização do TCC. A formação do conhecimento científico passa de forma obrigatória pela compreensão de que a ciência atende a um procedimento sistemático de metodologias, cujo o objetivo é conhecer, interpretar e intervir na realidade. Ou seja, em linhas gerais, o conhecimento científico ele é a partir ali da pesquisa científica. Ele leva em consideração um conjunto de procedimentos e métodos científicos para encontrar soluções para problemas ou para explicar algum tema. Em outras palavras, todo conhecimento científico surge do interesse e da curiosidade de investigar um tema na tentativa de descobrir a resolução de algum problema da sociedade. Esse ponto aqui é super importante para você que está aí ainda perdido, não criou o seu tema, tá? A ideia é que você já tenha criado um tema. Se ainda não criou, essa passagem aqui é super importante para que você entenda o motivo então de uma pergunta-problema, da problemática do seu TCC. Vou inclusive aqui trazer para você novamente. Vamos lá. Em outras palavras, todo conhecimento científico surge do interesse e da curiosidade de investigar um tema na tentativa de descobrir a resolução de algum problema na sociedade. Se você ainda não sabe, o seu principal objetivo com o seu TCC é buscar, sem dúvida nenhuma, responder, algum problema existente dentro da sociedade. Por isso que é super importante que você pesquise algo que você tem muito interesse em ajudar quem quer que seja. Seja uma sociedade, seja uma comunidade, seja um bairro, seja pessoas específicas, mas que você possa buscar através desse seu trabalho ajudar os outros e não apenas a si próprio, tá? Essa é a premissa da problematização e da pergunta-problema. É muito importante que você entenda alguma questão aqui. Se você já fez o seu tema, você vai conseguir criar aqui a sua pergunta-problema com mais facilidade, porque se você criou um tema delimitado, correto, você consegue então formular aqui a sua problematização de uma maneira mais tranquila. Se você ainda não fez o seu tema, você pode utilizar da sua pergunta-problema para depois estar criando o seu tema. Bem, não é assim que eu geralmente oriento os estudantes. Eu prefiro que faça primeiro o tema, delimite corretamente o tema, e ao fazer o tema corretamente, você vem e faz a pergunta-problema e depois
os demais elementos da pesquisa. Mas se você está aí e não conseguiu ainda fazer o seu tema, você pode então pensar em uma pergunta problema. Com essa pergunta problema, você vai buscar então criar o seu tema, tá? Vamos lá, vamos dar sequência para que você então possa entender. Algumas perguntas problemas, tá? Qual é a composição química dos anéis de Saturno? As publicidades influenciam os hábitos alimentares das crianças? Os hábitos alimentares influenciam na formação de cálculos biliares? Vamos pegar aqui essa segunda. Vamos trazer para cá. Essa aqui seria uma pergunta problema. As publicidades influenciam os hábitos alimentares das crianças? É aqui que entra a problematização do seu TCC. O problema de pesquisa é a questão específica que você quer investigar dentro do seu tema. O problema de pesquisa é o que vai fundamentar o desenvolvimento do seu TCC. Afinal de contas, é a questão que você vai responder na conclusão ou nas considerações finais do seu trabalho, depois de você desenvolver todos os argumentos dentro da sua pesquisa. Por esse motivo, a problematização serve como uma forma de delimitar o tema e, por consequência, também serve para definir quais são os objetivos da pesquisa. Daí, o problema de pesquisa dá sentido a todo o seu trabalho acadêmico, seja um pré-projeto, seja um projeto, seja para monografia, seja por artigo. Ele é responsável por direcionar o foco da sua pesquisa. Então, de forma geral, o problema de pesquisa consiste em descrever de forma assertiva e clara qual é a questão que a pesquisa científica do seu TCC vai investigar, tá? O que não pode ser um problema de pesquisa? Aqui eu já vou trazer um exemplo para que possa clarear aí para você, tá bom? É importante que você entenda que nem toda pergunta pode ser um problema de pesquisa. Isso porque, para a gente poder chegar, né, a um conhecimento científico, você deve conseguir analisar as variáveis das análises a partir de um método científico. Ou seja, a sua pergunta tem que ser factível, tem que ser algo que você tenha como pesquisar, que você consiga obter uma resposta válida. Se a pergunta for uma pergunta que seja muito abrangente, você não vai conseguir, através dos procedimentos metodológicos, resposta para essa pergunta. Por exemplo, vou dar aqui 2 exemplos de perguntas que ficam muito abrangentes, tá? Esse aqui é uma pergunta problema interessante, tá? Aqui temos então 2 perguntas problemas bastante abrangentes, tá? Que não tem como a gente utilizar métodos científicos para responder. O que fazer para melhorar a distribuição de renda entre as populações? Ou seja, aqui você vai ter que analisar vários cenários e quando ele coloca aqui as populações, está se referindo ao mundo todo. Então é muito, mas muito abrangente. Isso fica inviável para uma pesquisa científica. Como fazer para melhorar a distribuição de renda? Algo também bastante abrangente. Você pode delimitar esse tema e torná-lo algo viável. De que forma, professor Tony? Vamos lá. O que fazer para melhorar a distribuição de alimentos entre as populações
a população da cidade X. Ou seja, eu estou trazendo algo que queria analisar a população, né, a distribuição de alimentos na população como um todo mundial, e trago agora para a distribuição de alimentos entre a população da cidade X, ou seja, algo bem mais viável. Se eu quiser delimitar ainda mais, eu posso trazer o que fazer para melhorar a distribuição de alimentos no bairro ou nos bairros X, Y, Z da cidade fulano de tal. Ou seja, estou trazendo novamente algo mais delimitado, próximo da minha realidade, que é buscar, né, entender como eu posso melhorar a distribuição de alimentos nos bairros X, Y e Z da cidade fulano de tal. E se eu quiser delimitar ainda mais, eu posso apenas, no lugar de bairros, utilizar apenas o bairro X da cidade fulano de tal, certo? Aqui nesse segundo exemplo, eu poderia trazer para um grupo específico, por exemplo, como fazer para melhorar a distribuição de renda da classe C no Brasil. Entende? Então eu estou trazendo aqui uma classe e estou aqui colocando o local. Isso delimita a minha pesquisa e faz com que ela se torne viável. Classe D ou classe C e D no Brasil. Então eu acabo trazendo ela para uma pesquisa que me proporciona conseguir, certo, métodos com técnicas e procedimentos que me proporcione trazer ou chegar a uma resposta válida. Assim eu consigo analisar variáveis, né, que fazem parte desse contexto, os conhecimentos científicos, para conseguir obter ali as respostas necessárias com essa pergunta-problema, tá? Aqui é o primeiro ponto para que a gente possa então chegar nesse momento do nosso vídeo. É sempre importante que você entenda que depois de que a gente delimita o assunto que você quer pesquisar para o seu trabalho, aí vai entrar a hora de formular perguntas, né, que vão orientar o teu trabalho. Aí você começa a fazer esse tipo de pergunta, né? Lembre-se, não levantar perguntas que você não vai conseguir responder ou que não é do interesse de pesquisa, tá? Tem que estar no interesse de pesquisa e, sobretudo, ligado ao seu tema. O problema de pesquisa deve ser científico. Para isso, ele deve ser investigado de forma controlada e sistemática e também crítica, ou seja, perguntas retóricas e meramente especulativas não são científicas. Considere as seguintes questões para verificar a validade científica do problema de pesquisa. O problema está em formato de uma pergunta? Esse problema pode ser investigado de forma sistemática? É sempre importante que você entenda que a sua problematização e a sua pergunta, ele tem que estar nesse formato aqui de pergunta, certo? E um outro
ponto super importante: é viável fazer essa pesquisa? Você vai conseguir material suficiente para fazer essa pesquisa? Porque tem muitos alunos que acabam fazendo um tema, bem como uma pergunta-problema, que depois não consegue obter material suficiente para fazer o TCC. Aí, se for o seu caso, eu te aconselho, saia fora o quanto antes, tá, desse tema. Verifique sempre a viabilidade dessa sua investigação. Tem material para eu conseguir, através desse material, embasar, sustentar o meu trabalho? Tem? Então, tranquilo. Não tem, busque um outro tema para você poder construir. Eu te garanto, vai te economizar tempo e você não vai ter tanta dor de cabeça, tá? Se você, por exemplo, tiver um tema bem feito, bem delimitado, você pode, inclusive, apenas formular o seu problema de uma maneira mais facilitada. Vamos supor que o seu tema, tá? Eu vou criar aqui um tema. Supor a importância da Olha só, eu fiz aqui um tema de exemplo rápido para a gente formular aqui um problema de pesquisa. Quando você consegue criar um tema delimitado, corretinho, você facilita a sua vida no momento de criar sua problematização ou pergunta-problema. A importância da gestão de pessoas no sucesso das micro e pequenas empresas. Então, com esse trabalho, eu quero mostrar que a gestão de pessoas é importante para o sucesso das micro e pequenas empresas. Esse aqui seria o tema do meu TCC. E o meu e a minha pergunta-problema ficaria apenas assim: qual a importância da gestão de pessoas? Qual a importância da gestão de pessoas para o sucesso das micro e pequenas empresas? Pronto. Aqui eu consigo obter então uma pergunta-problema que tem correlação praticamente, né, com o meu tema, quase igual ao tema, certo? Modificando aqui apenas alguns detalhes, e aí eu consigo ter uma pergunta-problema onde eu vou direcionar agora para os meus objetivos, que será uma outra aula onde eu vou trazer como fazer objetivos geral e específicos, tá? Então, dessa maneira aqui eu consigo criar uma problematização que é totalmente viável para ser pesquisada, tá? Então, essa é uma aula muito completinha, tá? Deixa eu tirar aqui para vocês visualizar melhor. Pronto. Como que as perguntas, problemas que eu fiz, uma aula muito completa para você então aprender aí o que é uma pergunta problema, a razão dela, sua importância e como fazê-la. Eu espero que esses exemplos tenham clareado um pouco mais aí a sua mente, para que você consiga construir a sua problematização, a sua pergunta problema.
e faço aí o convite. Se você tem interesse em fazer o seu TCC rápido, porque não tem mais tempo a perder, já está naquele desespero, conheça aqui então o nosso método, a fórmula do TCC. Vá até a página, conheça lá o método, veja se é para você. Se for para você, se você tiver condição, faça a sua inscrição e venha junto comigo fazer o seu TCC acontecer, tá? Eu sou o professor Tony Rocha e até o próximo vídeo aqui em nosso canal, a fórmula do TCC. Um abraço a todos e deixe aqui embaixo o que você achou da aula, se você conseguiu, né, ter êxito com a nossa aula, e até a próxima. Fui.